Hoje é dia de falar desse fármaco tão presente na vida dos anestesistas, o Propofol. Já tenho alguns vídeos aqui no canal sobre isso, mas são roteiros mais técnicos, sobre dosagens e mecanismos de funcionamento. Agora eu quero abordar mais a parte histórica do surgimento do Propofol e falar sobre algumas curiosidades, assim como eu fiz no vídeo recente sobre o fentanil. A origem desse medicamento tão importante começa lá na Inglaterra, em 1973, quando se iniciaram as pesquisas que desencadearam na sua descoberta, em 1977, 4 anos depois, ano em que foram publicados os primeiros ensaios clínicos sobre o Propofol. O motivo principal que levou os pesquisadores a começarem esses estudos foi justamente a necessidade que tinham de chegar a um resultado final que apresentasse um produto que teria uma rápida indução anestésica, que é a sedação, e também uma rápida recuperação dos pacientes após as cirurgias. Antigamente era muito difícil você ter uma recuperação rápida dos pacientes. Eles passavam muito tempo sedados, ressacados, na recuperação anestésica, esperando para a medicação sair do corpo. Isso durava às vezes horas, o paciente ficava internado, tinha que passar dias na recuperação da anestesia, no hospital, e o Propofol veio para mudar isso. Quem chefiou a equipe e foi o grande responsável pela descoberta e desenvolvimento do Propofol foi um médico veterinário chamado John B. Glenn, conhecido como Iain Glenn, que hoje é aposentado pela empresa farmacêutica que trabalhou por anos. Na época das pesquisas, o laboratório se chamava ICI Pharmaceuticals, ou ICI Pharmaceuticals, mas depois foi adquirido pela gigante AstraZeneca. Ele recebeu o famoso prêmio Lasker em 2018 pelo estudo e descoberta do Propofol. Em 73 anos de existência do prêmio, que é um dos mais cobiçados na área médica, ele foi o segundo médico veterinário a ganhar a premiação de $250 mil pelos seus feitos. No ano em que venceu o prêmio Lasker, que foi 2018, havia uma estimativa de que o Propofol teria sido utilizado em 190 milhões de pessoas em todo o mundo. Seu uso é feito em mais de 50 países. Na história da anestesia, que começou lá no século 17, por volta de 1665, existiram diversas substâncias sendo utilizadas no decorrer dos anos. A grande maioria demandava longa recuperação e, principalmente, tinham altas taxas de mortalidade, de intercorrências, de colaterais. Então, a cada nova descoberta, esses riscos foram diminuindo bastante até chegarmos aos dias de hoje, que felizmente temos opções bem variadas de fármacos que nos dão muita segurança para trabalhar, principalmente quando usados de forma correta. Voltando ao Propofol, sua primeira formulação de sucesso é de 1989. Então, de 1977 a 89, nesse período de 12 anos, você pode imaginar o quanto de estudos que foram feitos para se chegar a uma versão que pudesse ser finalmente entregue ao mercado. É muito importante a gente falar disso, porque inúmeras vezes os pacientes chegam em nossas mãos com um certo receio e preconceito sobre alguma medicação, geralmente por algo que ele ouviu na mídia sensacionalista ou de algum amigo desinformado ou da internet aí, né? Como a gente sabe que todo mundo que tem curiosidade vai pesquisar ou estudar por conta própria. Cabe a nós, médicos anestesistas, fazermos essa desconstrução. Então preste atenção, de forma sempre educada e generosa com o paciente, obviamente. Eu já disse isso em outros vídeos, mas é sempre bom repetir. O atendimento
com respeito, um atendimento bem feito. É uma coisa que eu percebo que tem um valor muito grande e uma obrigação de todos os médicos. Infelizmente, nem todos os médicos têm essa paciência, né? Ele tem essa calma para fazer essas explicações. Então, esse argumento sobre as pesquisas científicas que envolvem o lançamento de um medicamento no mercado é muito poderoso e já derruba muito desses medos e preconceitos. Para uma medicação sair e vir ativa, né, na vida real, no dia a dia das pessoas, ela passa por diversas etapas de segurança para saber se não tem nenhum colateral ali que ninguém percebeu, até que depois de alguns anos ela começa a ser usada quando se há uma bela de uma certeza que ela é muito mais vantajosa do que desvantajosa. No Brasil, o Propofol começou a chegar no início dos anos 90, poucos anos depois do lançamento da sua primeira formulação. Uma curiosidade, o estado americano do Missouri adicionou o Propofol ao seu protocolo de execução em abril de 2012, fazendo parte ali daquela injeção letal, né, nos condenados à pena de morte. No entanto, o governador do estado, que na época era o Jay Nixon, interrompeu a primeira execução pela administração de uma dose letal de Propofol em outubro de 2013, após ameaças da União Europeia de limitar a exportação da droga se ela fosse usada para este fim. Olha só, o Propofol ia sendo usado nas injeções letais, né? Hoje eu sei que existe uma mistura aí que o pessoal faz de midazolam, potássio e eu acho que a succinilcolina também, ou rocurônio. E isso que compõe a injeção letal. Fica até um tema aí para um vídeo posterior. Com isso, o governo do estado teve que cancelar essa decisão e ele nem chegou a ser utilizado para isso, felizmente, o Propofol, né? Falando sobre essa questão de tragédias aí, não tem como falar do Michael Jackson ao falar sobre a história do Propofol, né? Afinal, com a morte dele, foi quando o medicamento ganhou as manchetes do mundo inteiro, tendo uma exposição na mídia que nenhuma outra medicação teve, seja anestésica ou não, alcançou assim no mundo e na história das medicações. Aquilo que eu disse há pouco sobre o medo do Propofol dos pacientes deriva muito desse acontecimento aí do Michael Jackson. A maioria dos pacientes nem sabem o nome da droga, mas chegam falando sobre o remédio do Michael Jackson, né? Aquele remédio branco. E aí é que a gente entra mostrando o conhecimento e passando segurança para o paciente, mostrando que ele está num ambiente seguro, num ambiente controlado, sendo administrada a medicação por um profissional médico. Não é para menos, afinal, ele era considerado o rei do pop e um dos principais artistas da história. A causa oficial da morte do Michael Jackson foi intoxicação por Propofol e benzodiazepínicos, que aí entra o Rivotril, clonazepam, diazepam, midazolam. Ele tinha 50 anos e faleceu em sua casa em 2009. Aqui nos nossos levantamentos, né, eles não falaram se era diazepam, se era midazolam, se, enfim, era algum benzodiazepínico mais o Propofol. Infelizmente, foi mais uma história que serviu de alerta para todos. O uso indiscriminado de alguns medicamentos fora do ambiente hospitalar. E o pior, fora das funções para as quais ele foi feito. O Propofol foi feito para se realizar sedação, se realizar anestesias, e não para ser usado dentro da casa de uma pessoa, sem a monitorização adequada, para que ela conseguisse dormir melhor. É uma imensa falta de profissionalismo, isso quando é feito dessa maneira. Quando se trata de medicações e anestésicos tão poderosos. O médico que participou desse ato aí de fazer o Propofol na casa do Michael Jackson, né, foi condenado por homicídio culposo e a 4 anos de prisão. Ele passou 2 anos realmente preso e foi solto por bom comportamento. Mas a sua licença médica foi suspensa e hoje ele vive recluso e fugindo dos holofotes da mídia, sem poder praticar medicina de forma legal. Portanto, meus amigos e amigas da área médica, fica registrado o alerta sobre a responsabilidade que a gente tem. Não há dinheiro que pague você dormir com tranquilidade todos os dias, sabendo que você está fazendo a coisa certa, a sua profissão de maneira adequada, dentro das leis,
dentro das premissas científicas e principalmente dentro do nosso juramento de fazer sempre o melhor para os nossos pacientes. E uma informação valiosa para que a gente tenha uma ideia da importância e da segurança do Propofol é que ele é a substância mais utilizada no mundo para indução anestésica, para realizar o começo ali da anestesia. E é considerado pela comunidade médica, especificamente na anestesia, a descoberta que mais revolucionou a área desde o uso do éter em 1846. Para você ter uma noção, a própria anestesia, ela é uma descoberta assim que revolucionou a medicina, porque a partir desse ponto, cirurgias poderiam ser feitas, cirurgias mais agressivas, procedimentos, e a anestesia veio para turbinar até onde a medicina conseguia ir. Existia um certo limite ali, porque os pacientes eram submetidos a procedimentos e muitas vezes eles não aguentavam. E o cirurgião, por exemplo, ele não conseguia fazer muita coisa. E a anestesia também foi uma grande descoberta na medicina. Então, meus amigos e minhas amigas, se você achou interessante esse conteúdo, se inscreva no nosso canal. Eu estou sempre trazendo esse tipo de conteúdo aí, histórico, às vezes um conteúdo mais técnico, sempre para agregar, trazer informações legais, para que a gente se conscientize, né? Para que a gente tenha informações aí de qualidade. Maravilha? Grande abraço do seu amigo Thiago e até o próximo vídeo. Tchau!